Família é feita refém durante tentativa de assalto a banco em Santa Cecília, no meio-oeste do estado. Catarinense é preso no Paraná com mais de meia tonelada de maconha. Governador Jorginho Melo vai à Assembleia Legislativa para a leitura da mensagem anual aos deputados estaduais. Cesta básica em Florianópolis fecha janeiro com a maior redução percentual entre as capitais pesquisadas pelo Diese. E veja ainda, Petrobras reduz o preço do óleo diesel nas refinarias a partir desta quarta-feira. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com uma decisão da Justiça que declarou inconstitucional uma lei catarinense que autorizava o ensino domiciliar. O repórter Ronaldo Penido tem as informações ao vivo aqui para a gente no Band Cidade. Vamos conversar com ele. Ronaldo, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. A lei catarinense que autorizava o ensino domiciliar, também conhecido como homeschooling, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Com isso, até o julgamento, a norma, sancionada em novembro de 2021, está suspensa por decisão judicial, que ainda cabe recurso. A decisão do TJ foi unânime. No processo, o Ministério Público argumentou que o Estado usurpou de uma competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional. Para o Tribunal de Justiça, o projeto de homeschooling, aprovado em Santa Catarina, viola o artigo 8º da Constituição do Estado e o inciso 24 da Constituição Federal, que diz que somente a União pode legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça também julgou inconstitucional uma lei municipal, a lei municipal que autorizava a educação domiciliar em Chapecó, no oeste catarinense. A gente segue acompanhando. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Uma família foi feita refém durante uma tentativa de assalto a um banco em Santa Cecília, no meio-oeste catarinense. A polícia procura os criminosos. A Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, chamou o caso de assalto sapatinho, quando os assaltantes utilizam da extorsão de funcionários do banco. Nesse caso, o gerente do Banco do Brasil foi o alvo dos criminosos. Ele, a esposa e 2 filhas foram sequestrados. O gerente foi amarrado a supostos explosivos e enviado ao banco para retirada do dinheiro. A polícia militar foi acionada. As equipes trabalharam com o apoio de 2 helicópteros da DEIC, que atuam na capital. Depois de isolar a área, as equipes de polícia concluíram que os explosivos eram falsos. A esposa e filhas foram liberadas pelos criminosos, que continuam foragidos. Nenhum valor foi levado pelos assaltantes. As investigações e a Polícia Civil, comunicada de pronto, passou a agir e garantir a segurança dessas vítimas todas, removendo inclusive o artefato que era um falso artefato explosivo e assegurando a vida e a integridade de todos os reféns. Várias equipes da Polícia Civil estão trabalhando ainda na região para identificar e responsabilizar agora os criminosos dessa ação. Agora veja essa história. Motoristas que trafegavam pela BR-101 em Porto Belo, litoral norte catarinense, na madrugada de domingo, ficaram presos na praça de pedágio. Veja o motivo. Um motorista ficou dando voltas com o carro dele nas pistas da praça. Nos registros dos motoristas que estavam na fila e pareciam não acreditar no que viam, é possível ver o veículo dando voltinhas em frente aos guichês do pedágio. Na contramão, ele ia de encontro aos carros e caminhões que conseguiam passar. As manobras impediam a passagem dos outros carros que aguardavam para seguir em direção ao sul. O guincho da Artéries foi acionado para tentar conter o motorista, mas nem isso foi o suficiente para fazer ele parar. Depois de um bom tempo fazendo manobras, o motorista largou o veículo no meio da pista e saiu, sem camisa e sem calçado. Nas imagens é possível ver que uma pessoa armada consegue conter o homem com a ajuda de outros populares. O fato ocorreu entre meia-noite e 1 da manhã de domingo. Em nota, a Artéries Litoral Sul informou que agiu preventivamente com apoio à Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PRF, o homem de 32 anos realizou o teste com o etilômetro,
que resultou em 0, mas aparentemente estava sob efeito de alguma substância. O motorista paranaense foi socorrido pela equipe médica da concessionária e conduzido ao hospital. Já o veículo, um Fiat Palio, placas de Santa Isabel do Oeste, no Paraná, foi recolhido ao pátio conveniado. E neste caso, não cabe nenhum tipo de autuação. Dá para acreditar que responsabilidade, não é? Olha, um catarinense foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Irati, no Paraná, com 614 quilos de maconha. A prisão ocorreu no início da manhã desta terça-feira. Por volta de 5 horas da manhã, os policiais rodoviários federais abordaram uma caminhonete na BR-277. Após fiscalização, os policiais encontraram 614 quilos de maconha escondidos no interior do veículo, divididos em tabletes. Além disso, a polícia descobriu que o carro tinha registro de roubo ou furto e circulava com placas clonadas. O motorista de 42 anos de idade, que é de Santa Catarina, foi preso em flagrante por tráfico e levado para a delegacia de polícia de Irati. Os policiais não informaram de que cidade catarinense era o homem preso. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere as principais informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Os destaques da edição de hoje chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band, as últimas informações do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Aqui no Brasil, imigrantes turcos e sírios fazem vigília à espera de notícias de parentes. Polícia Federal prende PM suspeitos de omissão nos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Campeonato Carioca na Band. Hoje tem Vasco e Nova Iguaçu, direto do Mané Garrincha, às 9 da noite. Isso e muito mais daqui a pouco, 7h20. Até já já. A seguir tem política no Band Cidade. Governador Jorginho Melo vai à Assembleia Legislativa para a mensagem anual para os deputados estaduais. Detalhes em reportagem completa logo após o intervalo. Eu volto em instantes. Band Cidade de volta. O governador do estado, Jorginho Melo, esteve hoje na Assembleia Legislativa. O governador cumpriu uma determinação da Constituição Estadual, que é a mensagem anual para os deputados estaduais. Jorginho Melo também aproveitou a oportunidade para elencar as prioridades do Executivo para 2023. Jorginho Melo foi recebido por deputados estaduais da base aliada do governo. A visita ao parlamento foi para cumprir um compromisso constitucional, a mensagem anual de boas-vindas no início dos trabalhos da Assembleia. O governador disse que pretende construir uma parceria com a Alesc e os demais poderes. Disse ainda que pretende encaminhar a reforma administrativa para a Assembleia Legislativa e que está animado com o apoio dos parlamentares. Vou encaminhar a reforma administrativa, que a gente fez supressões, transferiu funções para lá, para cá, sem aumentar a despesa, criamos secretarias, recriamos, modificamos. Então é isso que eu vim fazer uma conversa respeitosa com os deputados, dizer da grande parceria que eu pretendo fazer com o Poder Legislativo. No plenário, o governador falou sobre a parceria com a Assembleia Legislativa para aprovação de projetos importantes. Jorginho Melo também agradeceu ao repasse de recursos que serão investidos na saúde para zerar a fila de espera por cirurgias eletivas. Em Santa Catarina, mais de 220 mil pessoas esperam há anos por uma cirurgia. A pauta é uma das promessas de campanha do governador, que agradeceu ao apoio da Alesc. Agradecendo aos presidentes de poderes a participação em recursos que eles devolveram dinheiro para que a gente pudesse iniciar ontem as cirurgias eletivas. A Assembleia devolveu 12 milhões pela economia feita aqui. O Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o Ministério Público, enfim. Então eu vim aqui para agradecer, trazer a mensagem do governo. A mensagem do governador foi de agradecimento pelo voto de confiança. Durante o discurso, Jorginho falou em união e lembrou a trajetória política dele, que foi deputado estadual por 4 mandatos. Eu sou filho dessa casa, eu sou um produto dessa casa, fui 4 mandatos de deputado estadual. Então eu tenho um maior respeito pela Assembleia e consideração. E sabendo que eu quero construir junto com a Assembleia e com os poderes. Então eu estou entregando a mensagem que reafirma os meus compromissos de governo da minha campanha. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, destacou as prioridades para o primeiro semestre, como a aprovação de projetos propostos pelo governo.
Entre eles, a reforma administrativa e a universidade gratuita. Nadal ressaltou que a casa vai trabalhar em harmonia para atender aos anseios da sociedade. Terá prioridade, serão esses projetos de origem do governo, a reforma administrativa, vejo que também a universidade gratuita é um dos projetos essenciais do governo, então esses projetos terão um cuidado todo especial e uma atenção também por parte de todos os parlamentares. Da política para a economia. Em janeiro deste ano, a cesta básica teve uma queda expressiva no seu valor total aqui em Florianópolis, segundo a pesquisa divulgada todo mês pelo DIEESE. Vale ressaltar, essa foi a maior queda entre todas as capitais pesquisadas. De olho aqui no telão para a gente conferir os dados? Vamos lá. Primeiramente, o ranking das cidades com a cesta básica mais cara do país. As mesmas 4 capitais estão nessa lista. As 4 primeiras não se alteraram, só mudaram um pouco de posição. São Paulo segue como a mais cara do país. Cesta básica de R$ 790,57. Depois, agora vem o Rio de Janeiro, que é a segunda mais cara, R$ 770,19. Em terceiro está Florianópolis, que fica sempre entre segundo e terceiro lugar, R$ 760,65. E Porto Alegre agora é a quarta colocada, com R$ 757,33. Aqui na capital, a cesta básica registrou uma variação negativa, uma queda de 1,11% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado. Foi a maior queda, já falei, entre as capitais pesquisadas pelo DIEESE. Nos últimos 12 meses, o acumulado desse período, os preços subiram 9,35%. O preço do arroz aumentou em todas as capitais. Aqui na capital do estado, Florianópolis, foi o segundo maior aumento do país, 9,61%. O quilo do feijão preto também subiu no Brasil inteiro e em Florianópolis esse aumento chegou a 12,61%. Batata e farinha de mandioca também subiram. Já o tomate foi na direção oposta, teve uma queda de 12,89% em Florianópolis. Leite integral e carne bovina também tiveram uma redução. O salário mínimo necessário para manter uma família de 4 pessoas com alimentação, transporte, lazer, esse salário mínimo deveria ser de R$ 6.641,58. Nada mal se fosse assim, não é? Ele é 5,10 vezes maior do que o mínimo já reajustado, de R$ 1.302. Olha, uma outra boa notícia na economia é que a Petrobras anunciou uma redução, em termos percentuais, foi de 8,8% no preço do óleo diesel na venda para as distribuidoras. A medida começa a valer a partir de amanhã. De acordo com a estatal, o preço médio de venda do litro do diesel vai passar dos atuais R$ 4,50 para R$ 4,10, uma diferença de 40 centavos. Quando se considera a mistura obrigatória de 90% de diesel tipo A e 10% de biodiesel para composição comercializada nos postos de combustíveis, a parcela do valor vendido ao consumidor vai ser de, em média, R$ 3,69. A Petrobras justificou a redução com a busca pelo equilíbrio dos preços da estatal em relação aos mercados interno e externo, sem repasse da volatilidade da cotação do dólar e da taxa de câmbio. Boa informação, uma boa medida, uma redução é sempre positiva. Agora é esperar para ver se essa redução vai mesmo para as bombas, para o consumidor. E que aí depende de uma série de fatores, como a margem de lucro das distribuidoras e também a margem de lucro dos postos de combustíveis e também impostos estaduais que incidem sobre os combustíveis. A esperar para ver. E o Aeroporto Internacional de Florianópolis vai ser o primeiro do país a proporcionar experiências sensoriais para pessoas com deficiência. A repórter Júlia Matos tem as informações. Diga lá, Júlia. Olá, Rodrigo. Essas salas multissensoriais fazem parte, na verdade, de um programa chamado Aeroportos para Todos. A gente está falando de um programa apoiado pela ONU que quer garantir acessibilidade e locomoção livre em todos os aeroportos. O aeroporto de Florianópolis, junto com o aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, são os primeiros do Brasil a adotar essas medidas e hoje, aqui em Florianópolis, vai ser inaugurada uma sala multissensorial para pessoas com espectro autista. Além disso, outras medidas foram adotadas também, como equipes especializadas em Libras e
robôs para ajudar as pessoas com deficiência visual. A gente buscou trazer essas soluções alinhado com o que a ONU prega. Tá? Então promovemos salas multissensoriais para aqueles passageiros que têm a necessidade de algum auxílio neuroativo, tá? Que são os passageiros com autismo. Tá? A gente desenvolveu também tecnologias para os passageiros que necessitam algum de suporte visual, como os cães robôs, tá? Que são robôs que fazem o trânsito do passageiro durante a nossa infraestrutura. Nós focamos em treinar a nossa equipe em Libras, então toda a nossa equipe de terminal de passageiros que faz atendimento ao passageiro tem habilitação para poder conversar, né, na linguagem de Libras. Muito obrigada. Essas são as informações. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Júlia. A presença da massa de ar seco mantém o tempo firme no estado, mas ainda existe o risco de pancadas de chuva. Os detalhes agora na previsão do tempo. A terça-feira vai ser ensolarada em Santa Catarina, com o ar mais seco entre o extremo oeste e o meio oeste. Na Serra, Vale e Litoral, tem condição para pancadas de chuva com trovoadas bem isoladas, típicas de verão, entre a tarde e a noite. As temperaturas vão estar altas em todo o estado. Em Florianópolis, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Itajaí, variação entre 21 e 34. Em Lages, mínima de 15, máxima de 30. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 33 graus. 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, agora no Band Cidade, os destaques do portal tvbv.com.br. Acesse e fique muito bem informado. Aqui no telão, como gente, os destaques: Casan orienta uso econômico da água em Chapecó. Informação importante. Também destaque da área da economia: Cine tem mais de 6 mil vagas de emprego abertas em Santa Catarina, oportunidades para as mais diversas áreas, inclusive para pessoas com deficiência também, o que é muito importante. Aqui, informação do cotidiano: Aeroporto de Florianópolis adere a programa pioneiro no Brasil em acessibilidade. Lá de Joinville, Casa da Cultura divulga listas de alunos selecionados para cursos. Também na economia, Itajaí oferece mais de 260 vagas de emprego para contratação imediata. Mais para baixo um pouquinho, tem destaque aqui, ó. Cultiva Floripa, revitaliza canteiros e instala horta vertical no bairro Serrinha. Aqui a informação também do terremoto da Turquia, não é? Número de mortos após terremoto pode passar de 20 mil nessa tragédia humana lá na Turquia, na Síria, né, com um terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter. E uma informação da Polícia Civil que libertou a família de gerente de banco sequestrada em Santa Cecília. Tudo isso e muito mais tem também as colunas do Robson Requizigel e também do Paulo Chagas. Aqui estão Paulo Chagas e Robson Requizigel, os colunistas do portal. Tudo isso você acompanha em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. A seguir tem esporte no Band Cidade. O Avaí vive clima de euforia após a goleada no clássico contra o Figueirense. Os detalhes em instantes, eu volto já já. Nós estamos de volta com o Band Cidade e você confere agora os principais destaques do esporte. Depois da goleada de 4-0 sobre o arquirrival Figueirense no maior clássico de Santa Catarina, o Avaí vive agora um clima de euforia. Mas o foco de jogadores e comissão técnica já é o próximo desafio em Itajaí. A semana do Avaí começou assim, leve, descontraída. E é fácil explicar o porquê. É só a gente olhar a última rodada. O Leão da Ilha venceu o Figueira, o maior rival, por 4-0, com uma ressacada lotada. Vitória que fez o Avaí se aproximar dos líderes do campeonato. Está no terceiro lugar com 9 pontos, apenas 3 do Hercílio, que está na ponta. Sempre tem que brigar ali para a primeira colocação. Acho que estamos bem, estamos buscando. Acho que o Alex está conseguindo extrair o melhor nosso. Então, acho que a gente está tendo um comportamento bom dentro de campo. A torcida está presenciando isso nos jogos. E o Avaí quer manter o pé no acelerador, quer aproveitar a boa fase e vai em busca de mais 3 pontos, dessa vez fora de casa. O Leão da Ilha abre a sexta rodada contra o Barra, às 4h30 da tarde, nessa quarta-feira, lá em Itajaí, no Gigantão das Avenidas. Para a partida, o técnico Alex vai poder contar com a volta do zagueiro Rafael Rodrigues, que cumpriu suspensão na rodada passada. E pode até pintar novidade. Jean Lucas, que treinou normalmente essa semana. Ele chegou no final de 2022, mas estava no DM tratando de uma lesão no pé. Quem não vai mesmo para o jogo é Natanael, que está no DM.
Bom, independente de quem for entrar, o que a torcida espera é continuar assim, com clima leve na ressacada. Na Chapecoense, o empate com o Concórdia na última rodada freou um pouco as expectativas do torcedor. Sair na frente no placar, abrir 2-0 e sofrer o empate. Esse foi o enredo do fim de semana da Chapecoense. Com o empate, a Chape soma 8 pontos e o Verdão, que mirava subir na classificação, acabou caindo uma posição. Agora é o 4º colocado. O empate não era o resultado esperado, mas mantém a invencibilidade da Chape no estadual. São 3 jogos sem perder, com 2 igualdades e 1 vitória. A equipe do Oeste Catarinense ainda não engatou um bom futebol, mas o empate com o Concórdia trouxe lições. O ajuste é a gente levar os ensinamentos que esse jogo nos proporcionou, principalmente nesse momento em que nós estamos com o jogo controlado, não desfocar um só minuto, porque a gente sabe que o que aconteceu hoje aqui não foi a primeira vez e não vai ser a última no futebol. A gente vê isso muito nessa modalidade esportiva. Querendo voltar a vencer no Catarinense, a Chapecoense entra em campo na quinta-feira, quando recebe o Camboriú, às 19h na Arena Condá, pela 6ª rodada do estadual. No Figueirense, o elenco se reapresentou ontem após a derrota no Clássico. Os treinos vão ser intensos para o próximo duelo contra o Marcílio Dias. Para esse jogo, o técnico Cristóvão Borges não vai poder contar com o meia Léo Arthur. O jogador teve confirmada uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e para por 4 a 6 semanas. Já no Atlético Catarinense, Eduardo Costa assumiu o time e promoveu mudanças no elenco. 7 jogadores foram dispensados: Kaique, Danilo Silva, Paulinho, Felipe Santana, Marquinhos, Gustavo Pofo e também Soares. O Atlético é o lanterna do estadual com apenas 1 ponto somado. E vale lembrar, a equipe de São José ainda não marcou nenhum gol na competição. Depois de 9 anos a serviço da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, o cão Billy vai se aposentar. A aposentadoria ocorreu nesta segunda-feira. Pastor belga, o Billy nasceu em 2013. No ano seguinte, depois do treinamento, já começou a combater o crime. Ele foi protagonista de uma série de apreensões de drogas. Em 2021, por exemplo, o Billy ajudou a detectar 15 quilos de cocaína e 3 quilos de crack, escondidos na lataria de um automóvel. Na despedida, o Billy ganhou festa com direito a bolo feito da ração preferida dele, enfeitado até com biscoitos, vejam só. Depois da aposentadoria, o Billy vai morar com um casal em São Miguel do Oeste. E agora a gente vai até o Vale do Itajaí, mais precisamente o Alto Vale do Itajaí. Você vai conhecer agora a história de uma estudante que descobriu nos desenhos e na pintura uma verdadeira paixão. Olha só. Foi em 2020 que a Gabriela, que tinha apenas 12 anos, resolveu se dedicar à arte. Ela contou que não tinha muita experiência, mas fazer pinturas em telas ou apenas desenhar em algumas folhas serviu para ajudar muito no momento difícil. Bom, até aquele momento eu não me encontrava na arte porque eu pensava assim, eu não tenho nada a ver com esse negócio de desenho. Eu pensava em música, mas não no desenho. Acontecer esse negócio. Mas acabou que a arte virou um refúgio para mim. A estudante contou que tinha como referências na pintura alguns dos pintores mais famosos do mundo. Olha, muitos artistas famosos, em principal ainda Van Gogh, até eu falo, foi uma motivação para mim. Ao ver uma pessoa que, tipo assim, foi julgada por todos, chamada de louco, por mais que alguns problemas ele tinha realmente, porém, alguém que não merecia tanto julgamento, até porque a gente vê as obras dele são maravilhosas. E ela também teve um incentivo muito grande do avô, que é vizinho dela. Pintura que a gente se agrada disso aí, né? Se gosta de fazer e uma coisa que é bonita assim, né? Para incentivo assim para guardar, né? Para lembrança, né? A Gabriela tem hoje apenas 15 anos. Ela também contou pra gente que quer ser médica. Só que o objetivo é conseguir conciliar a profissão com os desenhos. Eu vou continuar com a arte sem sombra de dúvidas, porque fez uma parte de um momento muito complicado pra minha vida e, sem sombra de dúvidas, eu vou continuar com ela. Porém, eu ainda vou seguir na minha carreira que eu quero, que é ser médica militar, mas a arte vai continuar sendo o meu hobby favorito. E se depender do incentivo da família, ela vai continuar desenhando e pintando ainda por muito tempo. Pra mim, o que ela fizer tá bom. Com certeza. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, 12:30 no Jogo Aberto SC e 12:45 no SC Acontece.
Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.